Aqui eu falo da igreja no âmbito físico. Porque a igreja, no âmbito físico, separam-se. Cada um vão para as suas casas. Mas a igreja, no âmbito espiritual, ela é uma só, ela não separa. Fisicamente, os irmãos separam, mas espiritualmente, os irmãos estão ligados por meio do cabeça, que é o Cristo ressuscitado. Por isso não separa. Os irmãos estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ok? Então eu quero começar falando aqui a respeito da contradição que tem sido o sistema religioso a respeito da Bíblia. Porque eles usam até a Bíblia, né? Mas as suas instituições não são bíblicas. E seus comportamentos não são bíblicos. As suas maneiras de viver, religiosamente falando, não são bíblicas. Nós vamos aqui fazer uma leitura aqui da palavra a respeito da igreja do primeiro século, no âmbito físico, e vamos estar fazendo uma observação da contradição que é, hoje, o sistema doutrinal evangélico, chamado erroneamente de igreja. E os que não fazem mais parte desse sistema são ignorados, são zombados, escarnecidos, são descredibilizados, simplesmente porque não faz mais parte do tal sistema doutrinal evangélico. Então, vou estar aqui fazendo a leitura de alguns versículos e nós vamos perceber aqui na leitura da palavra os pontos contraditórios. Os pontos contraditórios que está hoje na igreja, esta instituição. Repito mais uma vez, igrejas são pessoas e não lugares. Não são lugares consagrados, com placas, com homens governando homens, homens em nome de Deus mandando em homens, pessoas que querem dominar a vida de outros. Tudo isso em nome de Deus e usando a Bíblia. Mais uma vez repito, eles usam a Bíblia, mas não são bíblicos. Então vamos lá. Primeiro aqui, eu quero falar aqui de como se comportava os irmãos, a igreja, né? Lá no primeiro século. Porque se eu tenho uma Bíblia, eu tenho que ao menos observar o que é um cristão bíblico. O que é ser um cristão bíblico. Eu não estou aqui querendo dar lição de moral em ninguém, não estou aqui perseguindo ninguém, eu não estou aqui falando mal de ninguém. Eu estou aqui trazendo uma breve denúncia contra o sistema doutrinal que temos hoje no Brasil e no mundo. Sistema doutrinal dominador e corrupto impedem as pessoas de entenderem
o verdadeiro significado do que é ser igreja, o verdadeiro significado do que é evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E qual era essas boas notícias para aqueles irmãos do primeiro século? Para aqueles irmãos que se reuniam lá no primeiro século. A boa notícia para eles era que aquele judeu que foi crucificado, morto, a boa notícia para eles era que aquele era o Messias que os profetas falavam. A boa notícia para eles, segundo a revelação do Evangelho da Graça na boca de Paulo, era que o pecado tinha sido aniquilado. Essa era uma boa notícia. Essa era uma boa notícia. A boa notícia para eles, lá no primeiro século, era que eles não precisavam mais, não dependiam mais das cerimônias. As cerimônias, o cerimonialismo do primeiro pacto, que eram realizados lá no Templo de Jerusalém, cerimônias, sacrifícios, culto no tabernáculo terrestre, que não podiam ajudar em nada, não resolviam nada a respeito do eterno. E a boa notícia para eles é que aquele judeu que foi crucificado e morto naquela cruz abriu acesso livre para eles ao Pai. Por meio daquela obra realizada, por meio daquela obra completa, o Pai, o Espírito, habitaria no Espírito de seus filhos. E foi o que aconteceu, porque a revelação do Evangelho na boca de Paulo trazia essa mensagem para iluminar o entendimento dos irmãos que estavam em Corinto. E ele dizia aos irmãos: vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito? Ou seja, a casa do Pai não é o templo em Jerusalém. A casa do Pai não é aquele tabernáculo, não era aquele tabernáculo. Então, o Evangelho na boca de Paulo vem trazendo essa revelação para os irmãos que se reuniam em Corinto. Vós não sabeis que sois templo e morada do Espírito e que o Espírito do Pai habita em vós? Hoje, os irmãos que ainda não compreenderam o significado de igreja, ainda não compreenderam o verdadeiro significado de evangelho, eles pensam que Deus está em um lugar físico. Eles pensam que Deus está na vida tão somente de um homem, a qual eles têm que depender daquele homem para receberem algum benefício de Deus. Mas isso não é evangelho. Isso nunca foi evangelho. Isso é religião. Porque a religião traz um significado de que as pessoas têm que procurar um meio para se religar a Deus. Vem de uma palavra, né, que significa religar. A religião propõe religar os homens com Deus. Mas o Messias já fez isso. O Messias, ele realizou uma obra completa no madeiro, justamente para que os seus filhos tivessem acesso completo ao Pai, e fossem habitados espiritualmente com o Pai. E por meio dessa magnitude, recebessem iluminação no entendimento a respeito da obra realizada no madeiro. Mas o que é que a religião faz? A religião leva os irmãos
a um âmbito de necessidade espiritual relacionada a lugares, relacionada a outros homens que se fazem sacerdotes. Pessoal, não existe mais sacerdotes relacionados a Deus, a ligação a Deus, não existe mais sacerdote. Cristo, ele fez a ligação completa. Cristo, hoje, como o Espírito, habita nos filhos. E não temos necessidade de um intercessor terrestre, carnal. Mas o Espírito Santo que habita é quem intercede em todas as coisas. O Espírito do Eterno. Então eu quero aqui começar fazendo a leitura aqui para nós focarmos aqui nas contradições aí das chamadas erroneamente de igreja. Olha só. Aliás, antes de eu fazer aqui a leitura, as pessoas carregam uma dependência em estar nesses lugares e acham, na sua mente obscurecida pela religião, elas acham que se não fizerem parte desse rol, desse sistema religioso, que eles vão ficar fracos com Deus, que Deus não vai ouvir eles direito, que eles vão estar separados de Deus. Já trazia Paulo a revelação do Evangelho na boca de Paulo aos irmãos que estavam em Roma. Já dizia ele na revelação aos irmãos que nem morte, nem vida, nem fome, nem peste, nem espada, nada separava eles do amor de Deus. Mas a religião coloca na mente das pessoas que as pessoas se separam de Deus, que as pessoas se desviam de Deus. Mas ninguém pode fugir dos olhos do Senhor. Ninguém se separa do Senhor e nada pode separar alguém do amor do Senhor ou do Senhor. É isso que traz a revelação do Evangelho para os filhos. Só que a religião oculta isso dos filhos, oculta isso dos eleitos, trazendo temor, trazendo medo, trazendo assombro para a mente deles, e eles ficam atrás de pessoas, de homens, de recursos espiritual, só que no homem e em lugares. O Messias, lá no livro histórico de Mateus, no capítulo 24, ele já dizia que todo aquele sistema ia cair. Ele já dizia que aquele sistema um dia deixaria de existir, juntamente com o seu sacerdócio, juntamente com as suas cerimônias, juntamente com os seus sacrifícios, que nada resolvia, as suas festas de lua nova, as suas guardas de sábado. O Messias avisou aos seus discípulos que aquele sistema doutrinal cairia. E aquele sistema doutrinal caiu em 70 BC. Mas olha só o que é que faz a religião, pessoal. A religião, principalmente aqui no Brasil, os líderes religiosos, principalmente aqui no Brasil, se inspiram nas coisas passadas, que foi para outro povo, se inspiram na aliança que foi feita com Moisés e com a antiga Israel,
se inspiram nessas cerimônias, se inspiram nesse pacto antigo que acabou, que não prevalece mais, não está mais em uso. No tempo de Paulo, já havia caducado. No tempo de Paulo, já estava em fraqueza. E no ano 70, deixou totalmente de existir. Mas os líderes religiosos aqui no Brasil usam passagens antigas do livro chamado Bíblia para se inspirar nessas coisas velhas. O próprio Paulo dizia aos irmãos que estavam em Corinto, mesmo ainda com o templo de pé, mesmo ainda com as cerimônias sendo realizadas, mas Paulo, na sua época, já chamava de coisa velha, já dizia que era coisa velha. O apóstolo já avisava aos irmãos, já anunciava aos irmãos que era em Cristo que eles eram justificados. O apóstolo já avisava, já anunciava aos irmãos que não foi por meio do tabernáculo terrestre, que não foi por meio de Moisés, que não foi por meio da lei de Moisés, que não foi por meio das cerimônias, que não foi por meio de nada daquilo que eles receberam o Espírito. Mas o Espírito, eles receberam por meio do que o Messias fez, realizou de maneira completa no madeiro. Mas o que nos deixa abismado é que depois de mais de 2000 anos, os irmãos andam cegamente, seguindo homens, seguindo líderes religiosos cegos que oferecem para eles uma falsa cura, que oferece para eles um evangelho falso, judaizado, fermentado, o evangelho da confusão, o evangelho da discórdia, o evangelho onde ninguém se entende, o evangelho onde você faz uma coisa que não é do agrado do outro, o outro já fica com raiva, já é seu inimigo. Aí eu pergunto, que evangelho é esse? Se você não faz mais parte da instituição, se você não congrega mais segundo os dogmas, segundo a liturgia da instituição, você não presta mais, você não é mais de Deus. Você está sujo, você não é fiel, você não presta. E muitos se rejeitam. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que se inspiram, homens se inspiram em outros homens para dividir, para causar discórdia. E o apóstolo, trazendo a revelação da graça, ele fala das obras da carne, e uma das obras da carne que ele fala é facção. O que é facção? Facções, pessoas, grupos separados de pensamentos diferentes. Isso é obra da carne. E a igreja, no âmbito físico, lá no primeiro século, ela não se comportou dessa forma. Eles eram separados e dispersos por causa da perseguição do sistema religioso e político da época. Eles não se separavam porque eles tinham desentendimento, porque eles viviam brigando. Não. Eles eram dispersos por todos os lugares por causa das perseguições. E olha, que esse sistema religioso que está aí, chamado erroneamente de igreja, cai em contradição relacionado a todo o texto bíblico, todo o contexto. Então, pessoal, eu não estou aqui para atacar, eu não estou aqui para falar mal de pessoas, eu não estou aqui para dizer que eu sou o melhor, que eu enxergo melhor,
que eu sou. Não, eu estou aqui para falar dessa revelação que ilumina o nosso entendimento. Não nos faz melhor uns que os outros, mas ilumina o nosso entendimento. Porque se eu dizer aqui, abençoado, para você, neste corpo dessa morte, nós temos erros. Neste corpo dessa morte, chamado corpo da carne, nós temos fraquezas, fragilidades, erros. Isso só vai cessar quando esse corpo tombar. Mas o corpo espiritual, que é o que está habitado pelo Pai, pelo Espírito, esse está em perfeição. Essa é a igreja. Mas como eu estou falando da reunião da igreja no âmbito físico, eu não quero falar agora a respeito dessa essência que é a igreja no âmbito espiritual. A igreja no âmbito espiritual, eu vou estar falando na próxima live. Então, olha só. O sistema religioso doutrinal de hoje, ele cai em contradição com os textos que eles mesmos possuem, que está na Bíblia. E eles carregam uma Bíblia, mas é só o que convém que é usado. O contexto, o verdadeiro significado de uma vida cristã, o verdadeiro significado de igreja, o verdadeiro significado de evangelho, eles fazem vista grossa, eles não usam isso, tudo em defesa do seu sistema doutrinal religioso, tudo em defesa de suas placas. São derramamentos de dinheiro absurdos. Eles negociam com o falso evangelho. Além de ser um evangelho judaizado, eles ainda lucram com isso. A profecia, na boca de Isaías 56:11, chamava os líderes religiosos daquela época de cães gulosos. Você faz uma comparação com o sistema doutrinal de hoje, com essas lideranças, esses homens, você faz uma comparação com essa profecia de Isaías, faz uma comparação que assenta direitinho para eles. Quanto mais eles têm dinheiro, mais eles querem. Eles nunca se fartam. É carro de luxo, jatinho, tudo usado em nome de um falso evangelho, um evangelho judaizado. E as pessoas que estão com o entendimento obscurecido é quem proporciona todo esse luxo para eles. Eles não têm interesse de que você abra a sua mente. Eles não têm interesse de falar a verdade. Eles não têm interesse de falar o contexto da palavra. Eles não têm interesse de usar o tempo, o verbo da palavra, o contexto da palavra. Eles não têm interesse de explicar. Eles não têm interesse de explicar a palavra segundo a revelação do Evangelho. O salmista Davi, ele já dizia, a explicação das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Mas o que nós podemos ver hoje aí, meu amado, são pessoas caminhando a passos largos ao abismo da falta de entendimento. Porque está faltando a explicação da palavra no Evangelho da Graça. Quando você usa o Evangelho da Graça para explicar a palavra, até mesmo passagens do Antigo Pacto, quando você usa o Evangelho, ela vem uma explicação iluminada. Porque a leitura vai ser feita com os olhos iluminados. E as pessoas vão passar a enxergar a realidade. Não é que eu sou contra A, contra B, contra pessoas, eu estou brigando contra pessoas. Nada disso. Eu estou aqui combatendo um sistema doutrinal, um sistema aprisionador, um sistema que cega as pessoas, um sistema que tira o dinheiro das pessoas, descaradamente, eles tiram o dinheiro das pessoas. Abençoado, tem líderes religiosos que pedem o trízimo, que não é bíblico. O dízimo que é bíblico, que é 10%,
Eles pedem dízimo, que é 30%. Isso é roubar, usar a palavra para roubar. Isso é usar a Bíblia para roubar, para lesar a consciência dos menos favorecidos, lesar a consciência das pessoas. Muitas delas, muitas vezes, não sabem nem ler, e eles lesam a consciência das pessoas que não tiveram um entendimento ainda do que é evangelho. E eu estou aqui para falar contra isso. Não estou contra pessoas. Repito, não estou contra você que é líder de uma comunidade religiosa. Não. Eu estou contra um sistema doutrinal que muitas das vezes você está usando sem entender. Ou muitas das vezes até está entendendo. Mas para manter as pessoas enjauladas, aprisionadas, você não fala a verdade. Você estudou teologia, rapaz. Você fez teologia. Você sabe o que é interpretação de texto. Você sabe o que é hermenêutica. Você sabe o que é exegese. Mas você fecha os olhos para uma interpretação verdadeira, para que os irmãozinhos não enxerguem, para que continue dando dinheiro a você, para que continue promovendo o seu luxo desenfreado. É por isso que eu digo que a profecia de Isaías 56:11, ela se encaixa em você que vive do evangelho, vendendo o evangelho. Além de ser um evangelho falso, judaizado, você ainda vende, ainda negocia com esse evangelho. Cara, você é um conguloso. Você não é sincero nem consigo mesmo. Você mente para as pessoas. Você diz que é a instituição que você botou uma placa e chama de igreja. Você diz que ali é a casa de Deus. Você está mentindo. Deus não mora em templos feitos por mão de homens. A revelação do Evangelho diz, na boca de Paulo, do apóstolo do gentil, que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. O Pai não habita em templos feitos por mão humana. Está escrito no Evangelho. Já disse Estevão, já disse Paulo que os irmãos eram morada do Espírito. Então, rapaz, você vai estudar para enganar as pessoas. Você vai estudar teologia para virar um nicolaísta. Você vai estudar para dominar a mente do leigo, dominar a mente daquele que não tem um domínio na leitura. Pessoas que não conhecem bem a gramática, pessoas que não conhecem bem, não sabem ler direito, e você vai estudar teologia para fazer essas pessoas de presa, para enganar essas pessoas. Mais uma vez, eu repito, eu não estou gravando aqui para dizer que sou dono da verdade, que sou o sertão, nada disso. Mais uma vez, repito, enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, estamos sujeitos aos erros da carne. Estas coisas só terminam quando esse corpo tombar. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos. Ok, abençoados? Então vamos lá. A leitura aqui, que eu quero fazer aqui rapidamente, se trata da igreja no âmbito físico. E eu trago aqui a explicação aqui a respeito de como eles se comportavam e como se comporta hoje o sistema doutrinal. O sistema que corrompe a mente das pessoas. Não tem evangelho da graça para iluminar a mente dos eleitos. Olha só aqui. Quero fazer aqui a leitura aqui de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Olha só aqui. Era
Lucas está aqui escrevendo a um amigo que ele chamava de excelentíssimo, provavelmente era alguém de influência da sua época, e ele chamava de excelentíssimo Teófilo. E ele está aqui narrando os acontecimentos lá no primeiro século ao seu amigo, o excelentíssimo Teófilo. Então, não deixa de ser também um livro histórico. Vamos lá? Olha só o que escreveu Lucas. Era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Ei, olha só, deixa eu parar aqui nesse verso para eu trazer uma fala aqui minha, baseada aqui nesse verso que eu li. Todas as coisas eram compartilhadas. Você sabe o que é que o cão guloso faz? O cão guloso tira o dinheiro dos leigos, enche os seus cofres, compra um jatinho de luxo e só quem usa ele é a família. Não é compartilhado com os irmãos. Ou é compartilhado, ou eu estou errado. Ou eu estou errado. Olha aí a contradição do sistema doutrinal dos dias atuais para a verdadeira igreja no âmbito físico. Eu estou falando da igreja no âmbito físico. Você não é obrigado a acreditar no Evangelho. Você não é obrigado a compartilhar essa live, a assistir essa live. Você não é obrigado a nada. E essa verdade não é minha verdade, mas é uma verdade que está aqui escrito. Olha só. O coração era um. E a alma da multidão, de toda a multidão, de todos aqueles que tinham sido alcançados pelo Evangelho. Aqueles que tinham sido alcançados pela mensagem de Pedro, Tiago, João. Então, o coração deles era um. Eles acreditaram na mensagem que eles ouviram. A essência messiânica. A vida no Espírito. Faziam eles espelharem no mundo físico uma comunhão verdadeira. Uma união verdadeira. Eles não tinham bens próprios que viessem eles dizer, isso aqui é meu. Você quer o seu, vá trabalhar. Você quer o seu, vá conquistar. Não, esse é meu, esse eu conquistei. Eles não tinham isso. O que é que os líderes religiosos fazem hoje? Eles estudam teologia, eles recebem uma credencial de pastor titulado para dominar a vida das pessoas e fazerem as pessoas acreditarem que eles são sacerdotes, que eles são homens consagrados que estão entre elas e Deus. E isso é mentira, isso não é evangelho. Esse modelo sacerdotal foi para a primeira aliança com Moisés e com a antiga Israel no passado. E já não existe mais. Esse sacerdócio já foi destruído. O tabernáculo terrestre já foi destruído, junto com as suas cerimônias. Já caiu, já deixou de existir. E todas as coisas eram compartilhadas. Esse sistema religioso aí, chamado erroneamente de igreja, o que eles realmente não sabem fazer é compartilhar. E quando eles compartilham alguma coisa, compartilham falando. Ó, eu dou hoje, mas tem que trabalhar para poder
Eles compartilham alguma coisa falando. É claro que a gente sabe que todos têm que trabalhar. Mas eu estou falando relacionado à igreja, relacionado à igreja do Cristo ressuscitado no âmbito físico. Essa que está aí hoje, chamada instituição, é contraditória à verdadeira igreja, que é a bíblica. Em canto nenhum aí você vai achar ela. Muitos, até mesmo muitos que pregam a graça, que dizem que estão pregando a graça, muitas das vezes vivem também de maneira contraditória. E não existe pouquinho nem poucão. Se entrou em contradição a respeito de um detalhe, é contradição. Repito, estou falando do sistema doutrinal, não estou falando de pessoas, não estou citando nomes, estou falando do sistema doutrinal e dos seus guias cegos. E já dizia o Messias, se um cego guiar outro cego, ambos cairão em um buraco. E é o que está acontecendo com muitos. Muitos estão sendo guiados a cair em um buraco do obscurantismo, da falta de entendimento. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição e neles havia abundante graça. Não era abundante lei de Moisés, não era abundante cerimônia.